Normalmente, eu não fico sozinho nessa casa, então não sinto tanto medo, mas dessa vez, só tinha eu. E pior ainda, eu estava de costas para o corredor, que era a parte mais assustadora de lá. Quando eu era mais novo, costumava ir para a casa da minha mãe um final de semana sim e outro não. Nessa época, meu avô abriu um bar na frente da casa da minha tia, então todos costumavam ficar nesse bar conversando. Eu estava na idade que normalmente começa a se interessar por relacionamentos. Lá na casa da minha tia, tinha um computador, então eu já estava pensando em ficar dentro de casa conversando com uma menina pela internet. Essa casa tinha uma fama na família de ser muito assombrada, e praticamente todos que frequentavam contavam alguma experiência estranha que teve por lá. Bom, nesse dia, eu tinha acabado de chegar na casa da minha mãe, guardei minhas coisas e fui andando para o bar do meu avô. Chegando lá, fiquei conversando um pouco com o pessoal, e depois de algum tempo, já estava querendo falar com a tal menina. Enfim, fui para dentro da casa usar o computador. Como sempre acontecia, só de chegar perto da porta de casa, já dava para sentir a energia extremamente pesada do lugar. Mas eu nem liguei para isso. A entrada da casa era pela cozinha, e da porta da cozinha, você já tinha visão do corredor que dava para os quartos. Logo quando eu entrei, por um instante, tive a impressão de ter visto alguém no corredor, com a visão periférica. Não havia mais ninguém dentro da casa, mas eu simplesmente ignorei e continuei. Entrei no corredor, e fui para o primeiro quarto, que é onde o computador estava. Apertei para ligar e fiquei aguardando. Era um computador antigo, então até começar a usar, demorava mais ou menos 3 minutos. Já nesse tempo que eu estava aguardando, comecei a ouvir barulhos, parecia a cortina do banheiro. A impressão que dava é que alguém estava empurrando a cortina. Eu parei, olhei para o banheiro, e fui até lá, procurando algo que justificasse tal som. De momento, achei que pudesse ser algum vento vindo do basculante, mas não havia sentido nenhum vento, além de a cortina da outra janela não ter mexido junto. Então eu parei e falei baixinho comigo mesmo. Acho que só estou ouvindo coisas. Voltei e sentei no computador, ele já havia acabado de ficar pronto para uso. Depois de pelo menos 1 hora, eu comecei a ouvir barulhos ao redor do quarto, como se fossem batidas baixinhas no armário, na porta e na cabeceira da cama. Normalmente, eu não fico sozinho nessa casa, então não sinto tanto medo, mas dessa vez, só tinha eu, e pior ainda, eu estava de costas para o corredor, que era a parte mais assustadora de lá. Comecei a ficar tenso, com arrepios constantes. Em determinado momento, desviei o olhar da tela do computador para a janela que estava na frente, e vi pelo reflexo um vulto, que já estava saindo do quarto que eu estava para o corredor. Na hora, eu me levantei e fui até a porta do quarto para verificar se tinha alguém por lá. Naquela hora, eu comecei a pensar se eu realmente queria ficar por ali, estava uma energia incrivelmente pesada. Resolvi então sentar de novo, e dizer para todos com quem eu estava falando que iria sair do computador. Depois que eu apertei para desligar, levantei, e ao mesmo tempo olhei para a janela novamente. Nesse momento, eu vi mais uma vez um vulto no reflexo, parecia estar saindo de trás da cabeceira da cama, e saindo do quarto, de novo. Eu virei imediatamente, corri para a porta e olhei para o quarto do meu primo, que era o último do corredor. No momento que eu olhei, eu vi o tal vulto, entrando no quarto. Não quis saber o que era, virei as costas e saí correndo de lá. A saída da casa da minha tia é pela porta da cozinha, que fica lá nos fundos, e passa na frente dos quartos pelo lado de fora. No momento em que eu passei pelo quarto do meu primo, eu ouvi vários estalos e batidas vindo de lá, e não tive coragem de olhar pela janela para ver se tinha algo. Só apertei o passo ainda mais e saí. Cheguei no bar do meu avô pálido, todos ficaram me perguntando o que tinha acontecido. Eu preferi dizer somente: a mesma coisa que sempre acontece aqui.